Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o nacionalismo não é solução para todos os problemas brasileiros. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, né? QR Code tá aparecendo aqui na tela, o link tá na descrição do vídeo. Camaradas, note, nos últimos dias, né, algumas pessoas estão mentindo, fazendo ataques racistas, inclusive, por causa de um trecho na minha entrevista no Três Irmãos Podcast, perfeito? Coloca aí na tela, inclusive, Maxwell, a entrevista completa, por favor, ficou muito bom. A entrevista com o Rodrigo e com o Roberto. E aí teve um momento que eu recebi uma pergunta sobre nacionalismo, né? Na política brasileira, na luta pela Revolução Brasileira. E aí algumas pessoas fizeram confusão, o que é normal, veja, confusão é normal, eu tô aqui para explicar, zero problema. Quem teve alguma confusão, a gente responde, detalha, explica, zero bronca. Para vocês entenderem o que é a questão, é fundamental voltar para a pergunta, porque muita gente teve um olhar enviesado para a minha resposta e não prestou atenção na pergunta. Então vou começar debatendo com vocês, falando sobre a pergunta. Eu vou mostrar para vocês de novo a pergunta, porque para mim a pergunta é essencial para entender o que é que se está em debate. Beleza? Então vamos colocar aqui a pergunta feita pelo Rodrigo e depois uma complementação que o Roberto faz para a gente entender o que é que foi a pergunta. Jones, eu acredito muito que o nacionalismo resolve todos esses problemas, velho. E só que o problema do nacionalismo é achar a pessoa que é incorruptível. Porque esse também é um problema de todos os sistemas. Sempre que o cara chegar na ponta, algo vai corromper ele, assim, sabe? Mas o que tu entende por nacionalismo, Rodrigo? Cara, eu acredito, assim, é óbvio, né, que o meu nível de conhecimento em relação a você é muito menor, né, cara? Eu não sou um estudioso. Falei hoje que eu faltei quase todas as aulas de história da minha vida, né? O Canadá tem 5% do nióbio do mundo e só com o que ele tem, que ele vende, ele subsidia tudo que tem dentro do país. Você sabe dessa parada do nióbio no Canadá? É muito valiosa essa forma. Então, pra mim, assim, o nacionalismo, nesses casos, é a solução. Apesar que eu também te falei que eu tenho uma... Veja, então a pergunta foi essa. Foi o Rodrigo falando que o nacionalismo era a solução para todos os problemas. Que problemas, gente? Os problemas que a gente estava debatendo, de desemprego, de desindustrialização, de reforma agrária, de fome, de destruição ambiental do agronegócio, de falta de produção de ciência e tecnologia, de desmonte do SUS e tal. O Roberto ainda acrescentou um dado que eu sinceramente tenho certeza absoluta que está equivocado. Eu não parei para fazer uma pesquisa qualitativa sobre o rendimento que o Canadá tem com a exploração de nióbio, mas eu duvido que um minério sustente a economia de um país. Essa ideia de que uma riqueza só num país de dimensões territoriais e populacionais significativas vai garantir toda a complexidade da economia. Isso, sabe, não é por aí. Não é por aí. E aí foi a resposta se o nacionalismo, e aí vou até abrir a tela, o nacionalismo é a resposta para todos os problemas. Veja, a pergunta não é se o nacionalismo é tático da luta pela Revolução Brasileira. A pergunta não é se o nacionalismo é importante. A pergunta não é se o nacionalismo é parte de um debate sobre a Revolução Brasileira. A pergunta é a solução. O que é a solução? Em linguagem marxista, seria o centro da estratégia política. Então, assim, o centro da nossa estratégia política é uma estratégia nacionalista? Não. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. O centro da nossa estratégia política é a Revolução Brasileira, considerando que o problema central do Brasil é que o poder político é controlado pela burguesia interna e pelo imperialismo. E a gente precisa transformar esse poder político para aí ter condições de fazer todas as transformações socioeconômicas, culturais, institucionais, territoriais e por aí vai que o Brasil precisa, né? No sentido da construção do socialismo. Mas vamos destrinchar isso aqui em detalhes. Vamos lá. Existe uma divisão internacional do trabalho construída a partir da expansão imperialista. O Lenin, no livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, bota aí na tela, Maxwell, a edição da Boitempo. O Lenin faz uma divisão, uma espécie de tipologia entre países da periferia do sistema capitalista. O Lenin fala em países dependentes,
países coloniais e países semicoloniais. A categoria de dependência universalizada no marxismo não foi obra da teoria marxista da dependência. Já estava no Lenin. A teoria marxista da dependência, ela desenvolve a crítica da economia política desde o capitalismo dependente latino-americano, mas a categoria de países dependentes já estava lá no Lenin. O Lenin dá como exemplo, inclusive, de países dependentes, a Argentina, na época, que é independente politicamente, então não é mais uma colônia, mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial, estava dominado pelo capitalismo inglês, pelo imperialismo inglês. Então Lenin cria essa tipologia, né? Países dependentes, países coloniais e países semicoloniais. De um ponto de vista universal, esses três países são países subordinados na divisão internacional do trabalho e são países dominados pelo imperialismo. Do ponto de vista universal, mais abstrato. Porém, cada uma dessas situações tem particularidade. Então vamos pegar um exemplo clássico. Os três países da Ásia que tiveram revoluções socialistas de libertação nacional do século XX eram países colonizados. A gente está falando basicamente aqui da Coreia, do Vietnã e da China. Nesses países, a estratégia política adotada foi uma guerra de libertação nacional contra o colonizador, que contou, inclusive, com participação de elementos da burguesia nacional. Então, na China, no Vietnã e na Coreia, era muito claro a formulação de uma estratégia política, de uma frente de libertação nacional, liderada pelos comunistas, centrada num braço político, que era o Partido Comunista, e num braço militar, liderado pelo Partido Comunista, e essa Frente de Libertação Nacional era policlassista, visava congregar trabalhadores do campo, da cidade, intelectuais, pequena burguesia, setores da burguesia comercial e da burguesia industrial que estavam muito mais para médios artesãos do que qualquer outra coisa, e até setores da burguesia compradora, da burguesia que dependia dessa relação de intermediação econômica com o imperialismo, que tivessem compromisso com a libertação nacional. Pra vocês terem uma ideia, em países como o Vietnã, durante a Guerra de Libertação Nacional, o grau de transformação socioeconômica foi muito baixo. O Ho Chi Minh, por exemplo, ele não defendia, durante a Guerra de Libertação, presta atenção, a reforma agrária radical, percebe? Porque a ideia era não afastar totalmente os latifundiários da Frente de Libertação Nacional. Você teve redução do valor pago nos arrendamentos, você teve perdão de dívidas para camponeses, você teve alguma distribuição de terra em latifúndios improdutivos, mas, por exemplo, o Vietnã não acabou enquanto classe com os latifundiários enquanto estava rolando a Guerra de Libertação Nacional. Mesma coisa na Coreia Popular, em alguma dimensão também na China, embora a China, nas áreas que foram sendo tomadas pela China, né, na Guerra Popular prolongada, o nível de transformação socioeconômica, de transformação das relações sociais foi muito mais profundo que no Vietnã e na Coreia, por exemplo. Então, nestes países, entendia-se que, como era um país de uma situação colonial, é como se o primeiro passo do processo de libertação fosse expulsar o colonizador, ter uma vitória político-militar, estabelecer um Estado nacional e, a partir disso, fazer os processos de transição ao socialismo. Durante a pós-Segunda Guerra Mundial, teve um debate muito complexo e muito rico em todo o chamado Terceiro Mundo, fazendo uma diferenciação sobre as estratégias políticas de libertação em cada país, de acordo com a formação econômico-social de cada país e a forma de inserção na divisão internacional do trabalho. Então, por exemplo, o Frantz Fanon, no famoso livro Os Condenados da Terra, ele fala abertamente que não dá para confiar a libertação nacional à burguesia, que ela tem que ser uma liderança dos explorados e oprimidos. Em paralelo a isso, na América Latina ainda existia muito forte um debate de que países como Brasil, Argentina, México, em menor medida Colômbia e Venezuela, existia uma burguesia nacional industrial que era oprimida pelo imperialismo e pelo latifúndio. E essa burguesia teria interesse na libertação nacional. Então, primeiro a gente faria uma revolução democrático-burguesa, acabando com o latifúndio, que era chamado à época de feudal ou semifeudal, libertando o país do imperialismo,
né, em unidade com a burguesia industrial, desenvolveria a indústria, o mercado interno, faria uma reforma agrária para depois passar para uma fase de luta socialista. Essa estratégia democrática nacional, também chamada de etapismo, ela foi superada no âmbito do marxismo latino-americano a partir de uma série de questões. A primeira questão foi a própria experiência cubana. A experiência cubana mostrou a possibilidade, mesmo num país de capitalismo dependente, e assim, Cuba, se comparado com o Brasil, com a Argentina e com o México, Cuba, a gente poderia classificar Cuba pré-revolucionária numa situação semicolonial, percebe? Mas Cuba transitou de uma situação semicolonial para uma revolução socialista. Isso por um lado. Por outro lado, a série de golpes empresarial-militares mostrou que a burguesia industrial brasileira, ela não tinha interesse objetivo numa revolução de libertação nacional. E esse ponto aqui é muito importante porque hoje se faz muita caricatura. Veja, é fato que existia o setor da burguesia industrial defendendo uma política industrializante. É fato que existia um setor da burguesia industrial que defendia medidas protecionistas frente à concorrência do imperialismo e das empresas multinacionais. É fato que existia uma burguesia industrial que defendia, por exemplo, medidas de crédito barato, medidas de incentivo, de investimento público para potencializar o crescimento industrial brasileiro. Mas isso nunca se traduziu numa posição anti-imperialista, muito menos numa posição de libertação nacional. E aí, por quê? Nos países de capitalismo independente, como é o caso do Brasil, a gente pode destacar como elemento central de dominação um conceito que foi muito trabalhado nos anos 50, 70, 70, que é o conceito de classes dominantes dominadas. A análise do desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro mostra que aqui já se nasceu uma burguesia subordinada ao imperialismo, dado que, como a gente vinha de um período colonial de mais de 300 anos de colonialismo e de escravidão, a formação aqui da burguesia comercial, da burguesia bancária, de setores da burguesia industrial ligados principalmente à exportação do café, essa burguesia se desenvolve a partir da decomposição do escravismo e do colonialismo, já subordinada, né, na divisão internacional do trabalho, ao capital imperialista, principalmente no final do século XIX para começo do século XX, é o capital inglês. Claro que esta burguesia, ela vai defendendo seus interesses de política econômica. Então, assim, gente, é muito fácil, sim, achar em vários livros, nos anos 20, 30, 40, 50, 60, até 70, os setores da burguesia industrial defendendo, por exemplo, uma política cambial que estava em contradição com o latifúndio, defendendo uma política de crédito que estava em contradição com o setor da burguesia bancária, defendendo reserva de mercado para se proteger da concorrência dos monopólios estrangeiros e do imperialismo de maneira geral. Um exemplo clássico disso é o setor da construção civil no Brasil, né, que conseguiu, durante quase todo o século XX, manter uma reserva de mercado muito importante e deixar a construção civil no Brasil meio longe da concorrência dos monopólios estrangeiros. Ou então o setor de metalurgia, né, de produção de aço no Brasil, que depois que foi montado, conseguiu durante bastante tempo fazer pressão para proteger o mercado interno, para proteger da concorrência dos monopólios estrangeiros. O erro que vários marxistas, e não só marxistas, vários trabalhistas, vários nacionalistas tiveram durante os anos 50, 60 e 70, foi olhar essas contradições entre a burguesia industrial contra a burguesia bancária, a burguesia importadora, a burguesia agrária, os latifundiários contra o imperialismo, e achar que essas contradições eram explosivas e eram suficientes para fazer com que essa burguesia se propusesse a ser parte de um processo de revolução nacional. Isso nunca esteve no programa político desta burguesia. Nunca esteve, nunca esteve. A burguesia industrial brasileira, até os anos 80, ela defendia sim políticas industrializantes, desde que isto não colocasse em perspectiva mobilização, politização da classe trabalhadora e ameaçasse o padrão de superexploração da força de trabalho. O que é que isso significa? Como Rui Mauro Marini mostra no livro A Dialética da Dependência, tem uma edição recente da Expressão Popular, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Uma das características estruturais do capitalismo independente brasileiro é a consequente transferência de riqueza para fora.
Então, sim, a economia brasileira ela é constantemente expropriada, explorada pelos capitais estrangeiros e pelos seus respectivos estados imperialistas. E a gente consegue ver isso a partir de inúmeros exemplos. Exemplos como riquezas naturais do Brasil, que são extraídas praticamente de graça e não fica nada de ganhos para a população brasileira, até privatizações, pagamento, ou coisas que são menos visíveis, né, como pagamento de royalties por uso de tecnologia que sistematicamente a gente não produz, o papel das multinacionais fazendo remessa de lucro para fora e por aí vai. Então, veja, esse é um traço estrutural da dinâmica do capitalismo independente brasileiro, a transferência de riqueza para fora. Só que aí, até em lógica elementar básica, gente, se existe uma constante transferência de riqueza para fora, como é que a burguesia interna garante a sua taxa de lucro? Ela garante a sua taxa de lucro a partir de um processo também permanente de superexploração da força de trabalho. Então você tem transferência de riqueza para fora e a manutenção da garantia da taxa de lucro interna a partir de um constante aumento da exploração da classe trabalhadora brasileira. Então, a burguesia brasileira, em vários momentos, até os anos 80, depois dos anos 80, acontece uma particularidade, que é questão para outro vídeo, perfeito? Até os anos 80, a burguesia sempre topou, em vários momentos da história, políticas industriais. Ela nunca topou colocar em questão a superexploração da força de trabalho. Ela nunca aceitou colocar em questão a distribuição da renda e da riqueza entre as classes, beneficiando a classe trabalhadora. Então, quando você se pergunta por que países que hoje são centrais do capitalismo fizeram a reforma agrária, como Estados Unidos, como Japão, França, Coreia do Sul, Alemanha, e no Brasil aqui não, uma das explicações, por exemplo, é que se o Brasil tivesse feito a reforma agrária, por exemplo, a reforma agrária que o Jango e o Francisco Julião defendiam no pré-golpe, o Goulart defendia a reforma de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Então nós entramos nessa luta. O que queríamos é que a massa camponesa participasse do grande processo de mobilização que estava se desenvolvendo no Brasil. Isso teria significado um contingente de 10 milhões de novos camponeses, o que reduziria de maneira violenta o fluxo permanente de imigrantes do campo para a cidade, o que reduziria a disponibilidade de força de trabalho, né, o desemprego estrutural, e a forçar para cima violentamente os salários. Além, claro, né, gente, de mexer na propriedade, né? Então, por exemplo, a burguesia nunca topou uma reforma agrária. A burguesia nunca se deu bem com a CLT. E aí as pessoas precisam perceber uma certa coerência histórica. Não dá para repetir que a elite paulista, que é a vanguarda da burguesia industrial brasileira no século XX, nunca aceitou a CLT e achar que dá para fazer um acordo entre capital e trabalho. Percebe, gente? Ou é uma coisa ou é outra. Tem um famoso episódio que, na boca do levante antifascista de 35, Vargas vai se reunir com a burguesia paulista. Getúlio Vargas, presidente à época, vai se reunir com a burguesia paulista. Aí Vargas querendo formar uma aliança com a burguesia contra o movimento comunista. E a burguesia basicamente só faz reclamar da CLT. Só faz reclamar... aliás, da CLT não, né? Que nem tinha CLT ainda em 35. A CLT só vem no começo dos anos 40. Dos direitos trabalhistas. Porque vamos lembrar que a CLT é uma reunião de várias legislações trabalhistas que foram sendo promulgadas desde a Revolução de 30, né? Então, é nesse episódio que tem a famosa frase de Getúlio Vargas, né, que Vargas diz que a burguesia é burra, que o empresariado é burro, que ele está querendo salvar esses burgueses e eles não entendem. É porque Vargas queria uma aliança da burguesia com o governo contra o movimento comunista e a burguesia paulista estava reclamando de salário mínimo, estava reclamando de jornada de trabalho de 8 horas diárias. Era isso, era nesse contexto, né? O próprio Getúlio Vargas, quando ele volta ao governo, né, em 1950, ele volta ao governo sem controle do exército, sem controle das forças armadas, o que faz com que ele tenha cada vez mais que se apoiar na mobilização da classe trabalhadora, dos sindicatos, o que torna Getúlio Vargas figura não grata para toda a burguesia brasileira. Vocês já se perguntaram por que Getúlio Vargas não é bem quisto pela burguesia brasileira? Não é porque ele foi autoritário. É simplesmente, fundamentalmente, por causa do Getúlio do segundo momento, do Getúlio de 50 até o suicídio dele, percebe? Porque este Getúlio, numa conjuntura diferente do que era o primeiro período Vargas,
ele foi durante seu governo que, na prática, foi legalizado o direito de greve, foi durante o governo dele que teve um aumento de 100% no salário mínimo, e foi durante o governo dele que ele cada vez mais, especialmente nos últimos 1 ano de mandato, começou a apelar para uma retórica de mobilização da classe trabalhadora para conquistar direitos importantes, como a lei de remessa de lucros, né, para reduzir a sangria que as multinacionais praticavam na economia brasileira. Esse Getúlio é odiado pela burguesia, percebe? É isto. A burguesia não aceita. O mesmo João Goulart, ele era odiado pela burguesia brasileira, dentre outras coisas, porque João Goulart era ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas, quando foi dado o aumento de 100% para a classe trabalhadora, e o Jango, enquanto ministro do Trabalho, ainda que de forma burocrática, ainda que de forma problemática e por aí vai, estimulou muito a organização sindical, a sindicalização da classe trabalhadora. Veja, a burguesia brasileira como um todo, mas a burguesia paulista em particular, nunca perdoou o Jango. Eu já falei isso aqui para vocês. Quando a gente vai olhar a história da América Latina, com algumas exceções, né, como o governo do Salvador Allende no Chile, os golpes militares na América Latina foram golpes militares contra governos reformistas moderados, né, ou às vezes nem reformistas. Então, assim, o governo Jango, por exemplo, a reforma de base defendida pelo Jango, se tivesse sido efetivada, daria como resultado o maior desenvolvimento industrial da história do Brasil. A burguesia, veja, não estava, esse ponto é muito importante, não estava no programa das reformas de base do Jango a expropriação do capital industrial. Vocês entenderam isso? Não estava. Estava lá a reforma bancária, enfrentar o capital bancário para baixar o custo do crédito, desconcentrar o crédito no Brasil, baratear o crédito e democratizar a bancarização da classe trabalhadora, que é um termo chique para dizer as pessoas terem conta no banco, acessarem mercado bancário, por aí vai. Estava lá a reforma universitária para criar uma universidade funcional ao desenvolvimento econômico brasileiro, uma universidade com presença da classe trabalhadora, menos bacharelesca, menos elitista. Estava lá a reforma educacional para combater o analfabetismo e criar uma escola digna para toda a classe trabalhadora, bem do modelo da escola de base ali de Salvador, tocada pelo Anísio Teixeira. Estava em perspectiva a reforma agrária para criar 10 milhões de novos camponeses e camponesas no Brasil, enfrentar os gargalos de abastecimento, baixar o custo de matéria-prima e combater a fome. Estava ali a expropriação, sim, de todas as refinarias, mas de capital estrangeiro. Estava ali um projeto de fortalecimento das indústrias de base pública, mas só em setores estratégicos da economia, como o setor energético, né? Petrobras, Eletrobras, setor de minérios e tal. Mas, por exemplo, nunca esteve em perspectiva expropriar toda a indústria do capital industrial. Pelo contrário, a ideia básica era controlar os preços macroeconômicos centrais, preço de matérias-primas estratégicas como minério, preço de energia, petróleo, energia elétrica, preço de produtos que eram indispensáveis para o desenvolvimento da população brasileira, mas não eram rentáveis para o capital privado, como remédios para as chamadas doenças negligenciadas, doenças da pobreza, né? Então, por exemplo, criar uma indústria pública de fármacos para, enfim, doença de gente pobre, miserável, que não tem acesso ao básico de alimento, saneamento básico. Veja, era um programa que seria o maior decolagem industrial da história brasileira. E a burguesia, gente, a burguesia industrial, a burguesia paulista, toda aderiu ao golpe de Estado. Toda aderiu ao golpe de Estado. Eu debati num artigo meu a Estratégia Democrática Nacional do PCB. Um elemento que eu acho muito importante para a gente entender o que é o golpe e o caráter da burguesia industrial brasileira, né, e da própria burguesia de maneira geral. Muito se fala da influência da Revolução Cubana na adesão da burguesia brasileira ao golpe, o medo da Revolução Cubana, o fantasma da cubanização no Brasil. Veja, isto é verdade. Dito isso, a gente não pode imaginar o processo político como se a burguesia fosse um conjunto de intelectuais que fez uma análise teórica da Revolução Cubana e, a partir daí, fez um diagnóstico dos riscos de propagação da Revolução Cubana e aí aderiu em massa ao golpe. Não é assim que funciona. A Revolução Cubana teve um peso, sim, fundamental no fortalecimento do discurso do fantasma do comunismo. Ao mesmo tempo, porém, o que convenceu a burguesia brasileira a aderir ao golpe empresarial militar de 64 foi um negócio muito mais simples. Sabe o que foi? A luta pelo 13º salário. Isso mesmo, gente. Sabe por quê? O 13º salário era a reivindicação antiga do movimento operário e popular no Brasil. Estava ali
desde os anos 30. Quando chega na entrada dos anos 60, começa um crescimento gigantesco do movimento operário e do movimento sindical na luta pelo 13º salário ou abono de Natal. Essa luta é tão forte, com paralisação, com passeata, com greve, com piquete, com operação padrão de reduzir a produtividade e tal, tudo que você imaginar, ao ponto de que a Fiesp orienta todos os industriais que eram sócios da entidade a pagar o abono de Natal, 13º salário, sem que a lei esteja aprovada, porque a Fiesp era contra a aprovação da lei. O cálculo político deles era muito simples e objetivo, gente. Era assim, meu irmão, a gente precisa desarmar essa bomba, porque se a classe trabalhadora consegue essa conquista a partir da sua autonomia política, porque veja, o Congresso era de maioria conservadora. Opa, a mídia burguesa, maioria, né, mídia burguesa contra o 13º salário. O Senado de maioria conservadora burguesa. E aí os caras tinham o governo do Estado, os caras de São Paulo, os caras tinham a mídia burguesa, os caras tinham a maioria da Câmara dos Deputados, os caras tinham a maioria do Senado, os caras tinham o STF, tinham todas as instituições do Estado burguês na mão e não estavam conseguindo impedir a luta pelo 13º salário em lei. E aí, quando a classe trabalhadora conseguiu impor essa conquista, segundo a sensacional pesquisa, eu recomendo muito, inclusive, que vocês leiam, é o livro A Reinvenção da Classe Trabalhadora, 1953 a 1964, do Murilo Leal, foi publicado no Brasil pela editora Unicamp. Coloca aí na tela, Maxwell. O Murilo, ele mostra que a partir do momento que a classe trabalhadora conseguiu impor politicamente, como pauta nacional, o 13º salário, a burguesia paulista em massa aderiu ao golpe. Em massa. É claro que não foi só isso isolado, mas o cálculo dos caras foram muito simples, foi um cálculo político. A classe trabalhadora não pode ter autonomia política para pautar seus interesses. Simples e objetivamente, porque começa com o 13º salário, a gente não sabe como termina. No meu texto, a Estratégia Democrática Nacional do PCB, eu até cito esse episódio. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aqui já, ó, engatilhado. Repara, em 1961 começou uma greve geral pelo 13º salário. Veja, gente, vocês conseguem imaginar isso hoje? Uma greve geral pelo 13º salário? Pois bem, né? Vamos lá. A luta pelo 10º ou abono de Natal remontava ao sindicalismo pré-1930 e esteve presente com força nas greves de 53 e 57. Várias indústrias, pressionadas pelos operários, já pagavam um abono de Natal. Outubro deu início a uma guerra de guerrilha dos operários contra a burguesia pelo rendimento a mais no final do ano. A greve geral cobrava a aprovação do projeto do deputado trabalhista Araão Steinbrück em tramitação no Congresso. A Fiesp recomendava aos seus membros que pagassem voluntariamente o 10º num documento interno, um boletim do final de 61, mas fazia dura oposição ao projeto de lei do 10º e acusava o governo federal de demagogia por apoiar o projeto. O projeto do 10º salário foi sancionado pelo presidente Jango em 13 de junho de 1962. O importante é destacar que a luta pelo 10º foi paradigmática para a burguesia industrial. A declaração da Fiesp, a indústria paulista, a nação, esse documento está disponível na internet, vou só procurar, marca uma mudança em relação ao governo Goulart e às instituições democráticas. O tema será melhor abordado adiante, mas cabe destacar que os industriais paulistas não confiavam mais no governo federal, no Congresso e na Câmara dos Deputados, depositando suas esperanças no governo estadual e no Exército Nacional. Esse aí eu citando o livro do Murilo, né, página 288. Veja, isso aqui foi determinante para a burguesia aderir ao golpe. Então, qual é a questão? Veja, como a gente é um país de capitalismo dependente, o nacionalismo aqui, ele é um instrumento tático das lutas. Isso para mim é muito claro, perfeito? A gente pode definir o nacionalismo em 3 tipos. Um nacionalismo conservador ou burguês, que, inclusive, na conjuntura atual, está muito ligado a uma retórica reacionária, vide o bolsonarismo. Um nacionalismo popular, que não se propõe a ser socialista, revolucionário, mas reivindica pautas importantes para combater aspectos da exploração imperialista na economia brasileira. Então, um exemplo de um nacionalismo popular, mas que não é revolucionário. Miguel Arraes, do pré-golpe, né? O Brizola pós-ditadura, o Brizola do pré-golpe tinha características muito mais de um nacionalismo revolucionário. O Jango, o João Goulart, do pré-golpe, o Getúlio Vargas, do segundo governo,
né? Getúlio Vargas, na época da criação da Petrobras. Esses são exemplos de um nacionalismo popular que ele enfrenta aspectos da exploração imperialista. Não se coloca em perspectiva, ainda que a retórica esteja isso, acabar com o capitalismo e com o imperialismo. Perfeito? E tem um nacionalismo revolucionário, que é onde eu me encaixo. A tradição de nacionalismo revolucionário entende basicamente o seguinte: como o Brasil é uma nação com subsoberania, como a nossa economia ela é expropriada de maneira sistemática pelos monopólios estrangeiros e pelo imperialismo, como a nossa cultura nacional é subjugada pela indústria cultural metropolitana, como existe um colonialismo cultural, reivindicaram a ideia de defesa da nação, reivindicaram a ideia de um nacionalismo, agora não pode ser nacionalismo reacionário, viu? A lá Aldo Rebelo, a lá essas merda não, é nacionalismo, né? Um nacionalismo de esquerda. Reivindicar o nacionalismo, ter unidade tática com nacionalistas populares é importante. Eu gostaria muito de viver no Brasil hoje do século XXI, que na luta de classes a gente tivesse um nacionalismo popular igual o brizolismo dos anos 80, que fosse aliado tático nosso. Aliado tático em quê? Na luta para tomar de volta as refinarias privatizadas, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, a Landolfo Alves na Bahia, para tomar de volta a Eletrobras privatizada, para enfrentar a desnacionalização da economia brasileira, para enfrentar cada vez mais, né, o avanço da indústria cultural metropolitana contra a cultura brasileira, para enfrentar os processos de privatização da infraestrutura brasileira. Tamo junto. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu tenho profundas e sinceras simpatias e admirações por várias figuras desse nacionalismo popular no século XX que não são marxistas. Exemplo, Josué de Castro, exemplo, Anísio Teixeira, exemplo, né, com todas as críticas que eu faço, o João Goulart, exemplo, Brizola e o Darcy do pós-ditadura, porque antes da ditadura o Brizola e particularmente o Darcy estavam numa linha de um marxismo revolucionário, um nacionalismo revolucionário. Então assim, zero problema, gostaria muito que a gente tivesse um brizolismo hoje lutando, ajudando nos combates da luta de classes. O X da questão é que, como eu falei, aqui, no capitalismo independente brasileiro, a gente tem uma classe dominante dominada. Então, o inimigo não é só o imperialismo, o inimigo é a burguesia interna brasileira, que, embora no bloco no poder ela esteja subordinada ao imperialismo, então, assim, a Fiesp, a CNI, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a ABMAC, a FEBRABAN, todas essas entidades representativas da burguesia interna, no bloco no poder do Estado, elas estão subordinadas ao imperialismo. O que não significa que elas sejam vítimas do imperialismo, tal qual a classe trabalhadora. Elas são parte do bloco no poder, só que a posição subordinada, perfeito? Então elas ganham muito dinheiro, elas lucram muito dinheiro com isso. Basta olhar o balanço dos bancos. Basta olhar o balanço das grandes empresas no Brasil. E quando você tem uma concorrência dos monopólios que faz com que, por exemplo, uma indústria feche, é muito tranquilo para eles. A família burguesa migra da indústria para, por exemplo, o rentismo e fica ganhando bilhões do mesmo jeito, tudo certo, obrigado. Perfeito? Então veja, o nacionalismo aqui ele é tático, no sentido de um campo mais amplo. Eu não quero conversa com nacionalismo reacionário. Então Aldo Rebelo, gente que anda com esses nacionalistas aí antipopular, que fica chamando de woke e tudo é identitarismo e tal, vá pra desgraça. Mas veja, um campo nacionalista popular, ele é tático sim, em vários combates. Só que ele não dá a solução de todos os problemas, porque a solução precisa passar pela transformação do poder político. Dado que, inclusive, medidas nacionalistas na economia, no sistema capitalista dependente, sempre vão ser incoerentes e limitadas. Sempre vão ser incoerentes e limitadas. Então, exemplo clássico, o governo Lula II. O governo Lula II teve uma política muito importante, por exemplo, para o setor naval, reativando na prática industrial naval do Brasil e para o complexo do petróleo e gás, e também para a construção civil e para o serviço de engenharia complexa no Brasil. Não foi isso? Veja, isso reindustrializou o Brasil? Não. Isso enfrentou a reprimarização da economia brasileira? Não. Isso reduziu o poder do agro? Não. Porque foram políticas econômicas boas dentro de um padrão de reprodução do capitalismo que não questiona a dependência. Então, por mais que tenham consequências negativas a nível de geração de emprego, a nível de massa salarial, a nível de desenvolvimento de alguns nichos de complexidade produtiva,
não resolve o problema. E aí eu lembro que em 2017 eu tive um debate na Uni, que é uma pergunta que ninguém nunca me responde, né? Eu estava debatendo com um companheiro do PCdoB, e ele dizendo que a gente deveria enfrentar a Lava Jato, eu disse concordo, e ele falando que a gente deveria defender a indústria nacional atacada pela Lava Jato, que a gente deveria defender a Odebrecht, defender a Braskem, Eu falei assim, ó, não vou defender o Odebrecht, eu quero que a gente nacionalize o Odebrecht. Porque, veja, aí qual foi a pergunta que eu fiz pro companheiro do PCdoB? Falei, companheiro, me tira uma dúvida. Você já parou para se perguntar por que esses setores atacados pela Lava Jato, eles não estão se defendendo? Porque assim, a gente tá falando de gente bilionária. O que foi que a Odebrecht, o que foi que a Camargo Correia, o que foi que as construtoras fizeram? Elas financiaram um movimento nacionalista em defesa da soberania nacional brasileira. Elas financiaram um movimento para denunciar o papel do imperialismo na ingerência imperialista na economia brasileira? Não. Elas perderam dinheiro, perderam lucro com os ataques da Lava Jato coordenados com o imperialismo e com outros setores da burguesia interna brasileira, como os monopólios de mídia, e compensaram essas perdas migrando para o rentismo e apoiando medidas como a contra-reforma trabalhista. Então, assim, a resposta imediata das construtoras no Brasil, por exemplo, afetadas pela Lava Jato, gente, foi apoiar a contra-reforma trabalhista para baixar o custo da força de trabalho, precarizar as relações de trabalho, aumentar sua taxa de lucro, aumentando a exploração. Então, vamos lá, é verdade ou é mentira? A Camargo Correia, a Odebrecht, essas construtoras que foram afetadas, qual foi a resposta política delas à Lava Jato? Foi apoiar a agenda do Temer. Veja, nenhum setor expressivo da burguesia brasileira foi contra o golpe, porque todos eles se juntaram, se amalgamaram, vítimas ou não da Lava Jato, na ideia de que, frente a essa pressão do imperialismo, eu vou preservar minha taxa de lucro, aumentando a exploração da classe trabalhadora e potencializando a privatização de bens públicos. Então, assim, para o burguês, não tem problema nenhum se suicidar enquanto classe, no sentido de que, meu negócio vai fechar, mas aí eu migro de setor e vou viver no rentismo. Ou então, saio, por exemplo, de um serviço de engenharia complexo e monto uma empresa, que foi inclusive o que muitos fizeram, para administrar bens públicos privatizados. Então, uma empresa que administra uma estrada, portos, rodovias, aeroportos e por aí vai. É isso, gente. Percebe? Simples e objetivamente. Então, assim, o nacionalismo, ele precisa tomar um caráter revolucionário. O que é que significa? A gente só vai realizar a soberania nacional brasileira na Revolução Brasileira, na tomada do poder. Isso significa que não dá para fazer nada agora? Não, isso significa que dá para fazer muita coisa agora. Na entrevista do Três Irmãos Podcast, eu passei a entrevista inteira citando várias coisas que dá para fazer agora, mas enfrentar como um todo o problema da dependência na economia brasileira é só com a Revolução Brasileira, com a Revolução Socialista. E as medidas que a gente defende agora, medidas reformistas, para enfrentar de maneira imediata os problemas da dependência, são medidas que são reformistas, mas sem uma estratégia reformista. São medidas reformistas para fomentar um movimento revolucionário. O Lenin dizia que os marxistas não são contra reformas, os marxistas são contra o reformismo. É coisa diferente, percebe? Então, veja, eu valorizo muito a tradição nacionalista brasileira. Eu acabei de lançar um livro, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racional, obra de Guerreiro Ramos. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Inclusive, tá em pré-venda no site da Autonomia Literária, tá com desconto. Comprem lá. Eu tenho profunda admiração por todos os pensadores do ISEB. Inclusive, recentemente, acabei de ler esse livro aqui, divulguei nas minhas redes, sobre a experiência do ISEB. Em 2025, 2026, eu vou lançar um livro sobre Álvaro Vieira Pinto. Eu pretendo, com exceção do Hélio Jaguaribe, eu pretendo lançar livros sobre todos os principais autores do ISEB, da fase clássica do ISEB. O ISEB, para quem não conhece, é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi o órgão de pensamento nacionalista mais importante do Brasil do pré-golpe. Eu reivindico um pensamento nacionalista revolucionário, tenho profundo respeito pelo pensamento nacionalista de esquerda, né? Diga-se de passagem, do século XX, estudo, divulgo, perdi a conta de quantas vezes, Brasil afora, eu encontrei jovens que chegaram para mim e falaram que começaram a ler Darcy Ribeiro por minha responsabilidade, pela divulgação que eu faço aqui, que começaram a ler Nelson Werneck Sodré por minha responsabilidade, pela divulgação que eu faço aqui, que começaram a conhecer melhor a trajetória do Brizola por minha responsabilidade, pela divulgação que eu faço aqui, que foram ler Josué de Castro por causa dos comentários que eu fiz aqui no vídeo. Então, assim,
É isto. Agora, eu não defendo ilusão. Não defendo ilusão. Até porque, gente, veja, e aí aqui é um dado básico, né? Vocês precisam saber coisas importantes. Por exemplo, dá para ter uma exploração nacional de recursos sem que isso beneficie em porra nenhuma classe trabalhadora. Exemplo de longe, as petromonarquias do Oriente Médio. A Arábia Saudita, por exemplo, tem um controle nacional sobre a exploração petrolífera e sobre seus ativos gigantesco. A classe trabalhadora tá vendo na merda. Exemplo clássico no Brasil, que inclusive eu falei em Três Irmãos Podcasts, aí o Tamir Felipe foi fazer um comentário, né? E aí excluiu essa parte da minha resposta, né, Tamir? Fez malícia, né? Fez malícia. Exemplo, Geisel. O Geisel foi uma experiência nacionalista, de direita, reacionária. Eu tenho até dificuldade de chamar aquilo de nacionalismo, mas meu amigo Alexandre Vasilenskas reclamou do meu vídeo que eu lancei sobre isso, dizendo que Geisel não era nacionalista. Ele falou, pô, camarada, é nacionalismo reacionário, de direita. Eu falei, tá bom, Alexandre, vamos lá. Beleza, é um nacionalismo de direita. O que é que o povo se beneficiou? E aí, exemplo básico, durante o governo Geisel, avançou-se muito o parque de refino no Brasil, a indústria petroquímica no Brasil. Importante, importante. A classe trabalhadora passou a pagar mais barato no gás de cozinha? Passou a pagar mais barato no combustível? Não. É claro que a gente não vai ter um olhar idealista de dizer assim, era melhor que não tivesse tido um avanço da indústria petroquímica no governo Geisel. Não, ótimo que teve. A gente vai partir desse patamar agora. Agora eu não vou elogiar o desgraçado do Geisel. Foda-se. Até porque, inclusive, o desenvolvimentismo na ditadura, ele foi fundamental para fragilizar uma ideia de uma política industrial robusta, porque a maioria da classe trabalhadora do norte e do nordeste brasileiro, por exemplo, simplesmente não viu os benefícios dessa industrialização. Quando você pega os mapas eleitorais do final dos anos 80 e começo dos anos 90, você vai ver que, por exemplo, a maioria da classe trabalhadora mais pobre e miserável do Norte e Nordeste votava em canalhas, feito Collor e FHC. E aí a FHC dizia que queria destruir a Era Vargas. Para um miserável de Recife, que nunca conseguiu um emprego industrial, que nunca chegou às benesses da indústria do capitalismo independente brasileiro, para ele, sim, vou destruir a era desenvolvimentista. Ele pensava assim, foda-se, nunca me beneficiei disso, entende? Então, assim, um industrialismo sem base popular, sem melhora para a classe trabalhadora de salário, de emprego, de padrões de consumo, de moradia, de saúde, de educação, acaba sendo frágil e é muito tranquilo de você destruir. Porque boa parte da classe trabalhadora que nunca se beneficiou desse emprego industrial, e vamos lembrar que o emprego industrial sempre foi para a minoria da classe trabalhadora na história brasileira, mesmo no auge do desenvolvimentismo, ela vai olhar assim e vai dizer assim, foda-se, né? Essa porra nunca chegou em mim. Sabe? Então veja, não, gente, o nacionalismo não é a resposta. Não é a resposta. O nacionalismo em abstrato não é a resposta. Se você disser assim, o nacionalismo revolucionário é a resposta, aí eu vou dizer sim. Só que a gente precisa conferir se a gente está falando a mesma língua. A língua é a língua da Revolução Brasileira, não é isso? É a língua de uma estratégia revolucionária de conquistar o poder político, sabendo que a burguesia interna no Brasil não tem projeto nenhum de superação da dependência. E essa burguesia, inclusive, é um problema para superar a dependência, para superar o domínio do imperialismo. Para enfrentar o imperialismo, a gente precisa derrotar a burguesia interna, porque senão não vai. Porque o problema não é só o capital estrangeiro. O capital estrangeiro é um problema central, porque, como eu já disse, o imperialismo é o setor dominante no bloco no poder, né, no Estado brasileiro. Mas não é só o imperialismo e o capital estrangeiro. Exemplo clássico, a refinaria Isaac Sabah, ela foi privatizada por um grupo de capital nacional, viu, gente? Não tá na mão do capital estrangeiro, não, foi Landolfo Alves. E aí? É porque o grupo que domina a Isaac Sabah, o Atem Group, é um grupo de capital nacional de uma oligarquia do Amazonas. Isso é menos grave? Não, né, gente? Gente, a Rede Globo é uma empresa de capital nacional, de controle de capital nacional. Não sei se vocês sabem disso, a Rede Globo não tem ações abertas na bolsa, viu? Eles falam muito para abrir o capital, bolsa de valor e tal. Eles não têm ações abertas na bolsa. É a família Marinho que controla a Rede Globo. A Rede Globo deixa de ser um problema por causa disso? Não, né, gente? Deixa de ser uma ameaça aos interesses da classe trabalhadora? Deixa de ser um agente de reprodução da dependência? Não, gente. Assim, a família Coelho, lá de Petrolina, do sertão de Pernambuco, na época do governo Temer, ela foi contra a privatização da Chesf, porque ela tem influência muito grande na Chesf e com a privatização perderia. Então a família Coelho, por exemplo, teve um papel importante ali para o governo Temer não avançar na privatização da Chesf. Aí por causa disso a gente vai dizer o quê? Vai dizer que a família Coelho é aliada e tal? Não!
Eles que se fodam, a gente tem que tirar o poder deles, tem que expropriar eles. Tudo bem, ajudaram no processo Astésio, massa, foda-se. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é não, pô. O inimigo do teu inimigo é inimigo. Do mesmo jeito. Percebe? A gente tem que ter uma visão estratégica de onde a gente quer chegar. Entende? Então eu acho que é isso. Eu não entendo o chilique, eu não entendo o mistério, eu não entendo o problema. Inclusive, vale lembrar uma coisa básica. Gente, o Brasil teve um período desenvolvimentista de 1930 a 1980, que tem legados aí importantes, né? Que inclusive a gente defende alguns desses legados, que é o caso da Petrobras e da Eletrobras. Dito isto, quando acaba o período desenvolvimentista, a maioria da classe trabalhadora era analfabeta, vivia mal, passava fome e recebia um salário de miséria. Aí você está dizendo o quê, João? Diz que dava no mesmo manter a República Velha? Não. Eu estou dizendo só que não basta uma política nacionalista. É isso. Que a gente vai apoiar políticas nacionalistas numa dimensão tática, de mobilização, de enfrentamento, de debate, mas sabendo que os problemas da classe trabalhadora brasileira só vão ser resolvidos com a Revolução Brasileira, com a conquista do poder político, com o estabelecimento do poder popular, que aí a gente vai ter condições de enfrentar como um todo a dependência e o domínio do imperialismo. É isso. Acho que é bem fácil de entender, né? Recomendo mais uma vez que vocês leiam meu livro novo, né? A Negação do Brasil Negro. Bota mais uma vez na tela, Maxwell, em que vocês vão ter um exemplo prático de como eu trato um pensador nacionalista como Guerreiro Ramos. Eu faço a crítica a todos os limites e problemas da obra dele e, ao mesmo tempo, eu respeito e louvo o legado e os elementos positivos e atuais da obra de Guerreiro Ramos para pensar o Brasil. Inclusive, no 4º capítulo, eu faço um contraponto entre Guerreiro Ramos e Gilberto Freire e mostro que, neste contraponto, entre um pensador nacionalista popular como Guerreiro Ramos e um liberal oligárquico como Gilberto Freire, é lógico que a gente precisa reivindicar Guerreiro Ramos e não Gilberto Freire. Percebe? Inclusive, nacionalista que gosta de Gilberto Freire, cuidado, viu, gente? Cuidado, viu? Cuidado. Então, assim, acho que é isso. Não tem mistério. O meu pensamento acho que é muito claro. Tá registrado em livro, tá lá tudo bem documentado. E, modéstia à parte, eu acho que eu sou hoje uma das pessoas no debate público brasileiro, a partir da internet, que mais contribui para resgatar o pensamento e a prática nacionalista de comunistas e trabalhistas do pré-golpe, que foi difamada de maneira violenta, especialmente pela sociologia paulista. Então, assim, vai querer me colocar onde eu não tô? Cola não, viu? Cola não. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.